os olhos fechados, vamos cantar somente crer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Aleluia. Graças a Deus. Amém? Vamos colocar de pé. Nós vamos ler Hebreus capítulo 1. Vamos ler o primeiro. Nós vamos falar um pouco dentro da mensagem Hebreus capítulo 1, né? Nós vamos ler então Hebreus capítulo 1, versículo, vamos apenas o primeiro também, né? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Vamos até o segundo aí. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Amém? Senhor Jesus, acrescenta, Pai, as bênçãos sobre a leitura desta palavra. É o que nós pedimos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe a irmã Camila pelo seu louvor, né? Muito bem, nós vimos e falamos um pouco na mensagem Hebreus, primeira parte, nos últimos cultos agora. E nós vamos continuar um pouco nela. E você lembra que o irmão Brana disse que havia 3 maneiras. Nós vamos bem devagarzinho. Havia 3 maneiras para que pudesse consultar e saber se tal profecia, se tal ministério era de Deus ou não. Era a lei, através da lei, olhando a lei, olhando o que os profetas diziam e olhando também o Urim Tumim, que eram aquelas pedras que tinham nos alforjes ali do sacerdote, na vestimenta do sacerdote, e que era colocado ali nas colunas do tabernáculo. Quando uma pessoa chegava, ela ia então até ali com a sua profecia, com a sua causa, e se após ele começar a falar e a contar o seu problema, o Urim Tumim não brilhasse, significava que o sobrenatural de Deus não estava aceitando aquilo. Mas o irmão Brand diz no parágrafo 52 que quando aquilo brilhava, então era um sinal de que o mesmo Espírito que fazia com que aquelas luzes acendessem era também o Espírito que estava por trás daquela profecia ou daquelas palavras. Então confirmava que aquilo realmente era de Deus. Mas o irmão Brana, dando sequência então nisso, ele disse que ele nunca queria tirar nada deste livro, desta Bíblia. Não queria viver fora dela nem por um instante. Paulo chegou a dizer na carta, se me falha a memória, aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8, ele chegou e disse, olha, se um anjo do céu descer e anunciar um outro evangelho além deste que tem pregado, que o Novo Testamento quase que inteiro são das cartas de Paulo.
Ele diz: se um anjo do céu descer e anunciar um outro evangelho a não ser este, considere o tal anátema. Amém? Não creia nisto. O que está aqui não veio de mim a não ser de Deus. Em outras palavras, é o que ele estava dizendo. Não creia em nada fora do que está escrito aqui. Ouvindo uma pregação há pouco tempo, um pastor disse assim, olha, sobre um conselho de ministros de uma determinada localidade que entrou numa oração em busca de dons e de tudo isso, uma direção para a igreja, e a direção foi esta: todas as cartas de Paulo, ou se me falha a memória, Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, o anjo do céu veio e disse para eles que eram falsos, eram enganos. E você vê que as próprias pessoas, elas mesmas vão se contradizendo com a Bíblia. O que torna a Bíblia tão especial, irmão, é o fato dela não defender nenhuma ideia, nem minha e nem sua. É o que faz a Bíblia ser tão verdadeira, é essa, porque você pode começar a ler desde Gênesis e varar até Apocalipse. Você não vai encontrar ela se contradizendo, ela querendo enganar você, ela falando uma coisa e de repente desmentindo. Não, tudo está ali para um propósito, sem que se afetem entre si. Mas toda hora que o homem entra pelo meio e tenta começar a mudar a Escritura e começar a fazer da Escritura coisas que a própria Escritura não diz, porque você pode fazer isto, e você vai ver que as denominações fazem isto. Pega um parágrafo, de repente isola aquele versículo, melhor dizendo, isola aquele versículo, e daquele versículo faz para si uma religião. Uma religião a partir de um versículo. Eu me lembrei agora, não é esse o nosso assunto, não era, mas eu me lembrei agora aqui. Abra sua Bíblia aí em Oséias. Eu vi esse vídeo há poucos dias e eu achei, me fez lembrar aqui agora. Um conhecido mandou para mim. Oséias. Deixa-me ver aqui. É Oséias capítulo 1, versículo 2, se não me falha a memória. O princípio da palavra do Senhor por Oséias disse, pois, o Senhor a Oséias, ao profeta: vai e toma uma mulher de prostituições. Na sua Bíblia aí pode ser que esteja adúltera. Mulher de prostituições e filho de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando do Senhor. Esse vídeo que mandaram para mim, me falha a memória, é esse mesmo versículo aqui. O homem pegou esse versículo e ele disse assim, olha, Deus mandou o Senhor mandou Oséias ir até lá e pegar uma mulher e cometer com ela adultérios. Através de um parágrafo, de um versículo. E aqui dali se propagou de uma forma assim, até impressionante pela cidade, chamou a atenção de repórteres, chamou a atenção porque ele começou a dizer, não, Deus mandou o profeta se prostituir, adulterar, pegar uma mulher adúltera e viver com ela. E começou a pregar que você poderia ter 2, 3 esposas diferentes. E eu achei interessante porque quando o repórter chegou e começou a entrevistá-lo e disse, mas aonde o senhor encontrou base para isso? A resposta dele foi na Bíblia. Te mostro na Bíblia. E deu dó, porque um homem, um repórter, provavelmente sem conhecimento da Bíblia, sem muito... Ele disse, eu posso ler aonde o senhor leu isso aí? Posso, pode estar aqui para ler. Na Bíblia dele estava escrito adúltera. E ele estava lendo adultera. Então pega uma mulher e adultere com ela.
não uma mulher adúltera. Ele lia de uma forma errada. E o homem chegou e disse para ele: mas você está lendo errado, pastor. Ele disse: não, está, não tem acento. Ou tem acento, agora até eu me enganei aqui. Você está lendo errado, não é adultera, é adúltera. E ele pegou, ficou olhando, aí disse assim: você vê como que Deus é bom, né? Deus precisou enviar você aqui para me corrigir. Deus precisou enviar você aqui para mim que eu pudesse ver agora, né? Mas aí o certo é que o erro já estava feito, já tinha 3, 4 casamentos dele, só dele, irmãs da própria igreja e tudo mais, complicado. Porque isolou uma coisinha só, você não encontra Deus dizendo mais nada sobre isso em toda a palavra, mas ele ali edificou uma religião para si, baseando naquilo. Ele não se importou de olhar, de pesquisar aquilo, de ver: Senhor, é isto mesmo? Senhor, é isto mesmo? É a mesma coisa de você olhar para a palavra, de você olhar para a mensagem, onde o irmão Brana diz: olhe, virá um após mim. Quem já leu isso nas mensagens? Virá um após mim, ele vai fazer isso, ele vai trazer a revelação dentro da era da Laodiceia, ele vai fazer... Mas ele estava falando dele mesmo. Olhe para a Bíblia, nenhum homem de Deus se chamou de profeta, não, e puxou responsabilidade para si e disse: ó, eu sou o homem de Deus aqui. Não, ele sempre tinha aquela natureza humilde. Então você vê que ele mesmo condenou isso depois, mas as pessoas isolam aquilo e dizem: não, vai vir, Deus vai vir aí. William Branham ainda vai ressuscitar ainda. Você não crê numa besteira dessa, irmão? Não creia, não vá atrás disso. É morte, não vá atrás disso. Mas é engano. Então ele disse: esta é a razão pela qual eu levei um baque recentemente entre os pentecostais, porque eles diziam: ó, eu não podia compreender aonde o óleo que corria de suas mãos, das mãos dos pentecostais, que quando começou o Pentecoste nos Estados Unidos, foi algo que realmente impactou mesmo. Você já ouviu falar do avivamento ali do Pentecoste da Rua Azusa? Foi uma manifestação enorme, foi vários dons sendo manifestados, e você sabe que onde Deus chacoalha, o diabo chacoalha também. Quando ele não pode impedir você de ser santo, ele te empurra para uma santidade além daquela que Deus exige. Ele faz você ser santarrão demais. O diabo faz isso. E ele diz assim: então eu não conseguia entender aonde que o óleo que corria das mãos daqueles pregadores, que eram chamados de ungidos, saía um azeite das mãos deles, ou sangue de suas faces, parece uma representação daquilo que Cristo fez lá no Gólgota, saía o sangue da face dele. Eu não conseguia ver onde que isto era um sinal de que as pessoas tinham o Espírito Santo. Você encontrou isso na Bíblia? Aquele filho meu que tiver o Espírito Santo, ele vai fazer suar sangue do rosto. Você viu isso na Bíblia? Vai fazer emanar azeite das mãos dele. Você viu isso na Bíblia? Não, na Bíblia não está desta maneira. Então ele disse: eu recebi um baque com isso, porque eu olhei na Escritura e não está lá na Escritura. Deus não autorizou isso, Deus não disse: esse é o método. Porque as pessoas dizem: ó, se você então, se sair azeite é um sinal do Espírito Santo, então todo mundo tem que fazer sair azeite da mão. Se falar línguas estranhas é um sinal do Espírito Santo na sua vida, de que ele te selou, de que o Espírito Santo desceu sobre você, então por que a igreja não está falando em línguas? Tem que ser um sinal. Não, você não vai ver isso na Bíblia. Olha só, Paulo, ele simplesmente amava a palavra. E antes dele alguma vez testemunhar esta grande experiência que ele teve, ele desceu no Egito por 3 anos. Eu creio 3 anos lá no Egito. E você sabe o que eu creio que ele fez? Eu creio que ele levou o Velho Testamento e examinou através do Velho Testamento e descobriu que aquele era realmente o verdadeiro Messias. Ele quis ver pela Escritura. Ele não foi aceitando assim, sabe? A coluna de fogo parou na frente dele, fez os sinais, fez tudo, mas ele queria ver pela palavra, porque ele sabia que a palavra é a verdade. Se aquela coluna que parou diante dele era de Deus, ela tinha que estar dentro da Bíblia.
E ele foi ver isso na Bíblia. Como a mensagem, quando chegou a mim e a você, você tem que parar e olhar e ver você mesmo, a sua experiência com Deus, a sua aproximação com Deus, vai te fazer ver a mensagem dentro da Bíblia. Não é só dizer eu creio, você tem que ver aqui dentro. Isso traz segurança para nós. Você começa a não se enredar mais nestas coisas que ele assustou de ver no meio do povo. Ele disse: olha, eu creio que ele levou o Velho Testamento e examinou e descobriu que aquele era realmente o verdadeiro Messias. Ele teve que provar a sua experiência pela Bíblia. Se olhasse pela Bíblia, entenderia que Deus não pode ter saído lá do trono de intercessão e eu e você estar aqui ainda. Você não encontra isso na Bíblia. Olhar e dizer, o irmão Branham vai ressuscitar primeiro do que todo mundo. Você não encontra isso na Bíblia. É todos juntos. Ele vem com todos, como qualquer outro irmão. Ele vem ali com todos juntos. Mas observe quando ele estava na prisão. Há um espaço na vida de Paulo, quando ele estava ali por muito tempo. Ele escreveu o livro dos Efésios, e ele escreveu esta carta aos Hebreus que lemos aqui, os 2 versículos. Ele teve tempo, Deus o deixou ali na prisão, e ele escreveu estas cartas às igrejas. Uma para a igreja de Éfeso, e ele escreveu para a igreja pentecostal que ele tinha ali, um povinho mais complicado um pouco. Ele tinha mais problemas com a igreja pentecostal do que tinha com os outros. E continua tendo ainda. Porque parou, estacionou nisso. Estacionou nisso. Você tem que falar línguas estranhas. Falou, tá bom. É o ápice do ministério e da vida deles. Falou, acabou. Não pode ser desta maneira. Olha, ele estava agradecido por eles. Ele ficava feliz de ver os dons manifestados no meio do povo. Mas o que entristecia é o estacionamento deles nisto, a parada deles nisto. Mas eles, veja, ele estava agradecido por eles. A única coisa que ele podia lhes ensinar, quando ele chegava, um tinha línguas, outro tinha um salmo, um tinha sensação, outro tinha sentimento, e ele não podia falar-lhes sobre segurança eterna. Não podia avançar no assunto, porque eles ainda estavam impressionados com isso ainda. Ele não podia falar predestinação para eles. Não podia entrar num assunto mais complicado, porque mas eu tenho línguas estranhas. Mas e este sentimento que eu tive? Mas e este sonho que eu tive? Mas e isso que eu tive? Isto prendia eles. Não é errado você falar línguas estranhas, não é errado você, um irmão, levantar e ele ter um dom de profecia e ele sonhar e aquilo acontecer. Não, você não está fora, não. Mas você não pode parar nisso. Estacionar nisso e fazer sua vida inteira somente nisso. Não, você tem que ir adiante. Não podia conversar com eles porque eles ainda eram bebês. Paulo não conseguia ensinar para a sua igreja coisas além disso, porque estavam parados ali. Onde você vê muito grito, muito barulho, você começa a entrar pela palavra um pouquinho e você vai ver que não tem muita segurança. É motivado por sentimento, por choros através de hinos, através de alguma emoção, de alguma coisa, mas de conhecimento da palavra, falta muito ainda. Você vai ver a diferença. Ele não podia conversar com eles porque eles eram bebês. Todos eles tinham que sentir algo. Todo culto tinha que sentir algo, tinha que ver algo, ter um sentimento estranho. Eu acho que o Espírito estava passando por mim. Se não rodar dentro da igreja, se não levantar e o fogo não cair sobre ele, então o culto não foi bom. Mas espera aí, que crente é esse que precisa toda hora de avivamento para ir adiante?
Toda hora precisa de Deus descer e revelar, se mover o céu e tudo, porque senão ele esfria. Que crente é esse? Você não segura nada em você? Há cristãos vivendo, meu irmão, lá na Amazônia, né, que escuta essa palavra uma vez a cada 6 meses, está vivo até hoje. Está de pé na palavra até hoje. O que sustenta não é o nosso grito, não, a nossa emoção, o nosso sentimento. É você deixar essa palavra descer no seu coração, que ela te alimentará o tempo que for preciso. Não é trazer gente de fora, que saiba gritar, que saiba, sabe, fazer um pentecostal. Não. O que você precisa, o que eu preciso, é de Jesus na nossa vida. É dessa palavra entrar e fazer morada aí dentro de nós. É só disso. Não podia conversar com eles. Todos tinham sentido, tinha que sentir algo, que ver algo, ter um sentimento estranho, ou algo ao redor deles, alguma evidência. Mas eu creio que quando ele falou a Éfeso, a outro tipo da igreja que ele tinha, ele pôde falar que Deus nos tem predestinado para filhos e filhas. Ele pôde. Lá em Éfeso ele pôde fazer isso. E que ele nos adotou como filhos de Jesus Cristo antes da fundação do mundo. Olha como que ele já foi além da coisa. Olha como que ele já começou a mostrar de onde veio e para onde estava indo. Era uma coisa bem mais profunda. Sabe, filhos, leia lá Efésios capítulo 1. Sabe, antes que o mundo fosse formado, Deus te chamou. Deus predestinou você. Antes que tudo fosse formado. Ele tem chamado a muitos, mas ele tem te escolhido. E começou a falar coisas que importavam, coisas que realmente fortaleciam a fé deles. E ele disse, observe como ele foi chegando no livro de Romanos. Entre outros, eles eram crescidos. Eram pessoas crescidas, não estavam tanto ligadas a ver, não, a sentir, não. Eles queriam ouvir aquilo e guardar no seu coração. E quando chegavam em casa, ficavam lembrando daquilo, dizendo, mas que palavra foi aquela que eu recebi? Que palavras foram aquelas que eu recebi? Eles tinham outros sinais do Espírito no meio deles, mas eles não fizeram doutrinas disso, irmão. Não é que lá não tinha essas coisas, tinha, mas não havia doutrina. Para você estar aqui na nossa igreja, você tem que falar em línguas. Para você estar aqui, você tem que ir, você tem que ser avivado. Seus hinos têm que ser assim. Não havia isso lá, não. Porque você vai na Bíblia, você não encontra base para isso aqui dentro. Não, fica com o que está aqui, com a Bíblia. Vai chegar dia sim que você vai sentir animado, que se você quiser levantar aí e bater a palma e gritar, você faça isso. Mas há dia que você precisa sentar e ouvir. Você não precisa de uma batuqueira no seu ouvido, você não precisa de gritos, não, você precisa sentar e ouvir. Não é assim com você em casa? Tem dia que você acorda e que você não sabe o que você comeu na noite anterior, porque parece assim, fica falando o dia inteiro, mas tem dia que você está jururu, tem dia que você quer ouvir os outros, chega na roda de conversa, você quer ouvir a conversa dos outros, você quer, sabe, escutar as histórias dos outros, você quer, assim é nós também, espiritualmente, tem dia que você vem para o culto, você está ali fervendo, animado, feliz. Mas quando começa a palavra, você sabe que você precisa parar e ouvir. E entender o que está sendo falado, porque é aquilo que vai te alegrar no outro dia, no outro e no outro. É essa palavra. Eles falavam línguas, eles tinham outros sinais no meio deles, mas eles não fizeram doutrinas e sensações e pequenas agitações e sentimentos estranhos. Não tinha isso lá não. Ele diz, vocês exageram com isso, Paulo chegou a dizer. Quando deveriam estar ensinando, ainda são crianças e necessitam de leite. Não conseguiu desenvolver a fé ainda a um nível maior. Estacionou naquilo. Não, eu fui batizado, eu já falo em línguas, eu tenho revelações, então pronto, acabou para mim.
É até aqui onde eu posso ir. Aí você vê pessoas profetizando, mas ainda está de calça comprida dentro da igreja, ainda está com o cabelo cortado, ainda está com roupa indecente. Que profetiza esta? Ah, mas Deus fala comigo, pastor, mas fala e você ainda está gritando, xingando os outros, melhor dizendo. Peraí, que Espírito Santo é esse que desceu sobre você, que te tornou ainda do mesmo jeito? Uma experiência com o Espírito Santo é diferente, irmão. Amém? É diferente. Ah, mas eu fui batizado e lá o fogo desceu sobre mim, aconteceu isso e isso. Mas a vida não mostra. A vida não está mostrando isso. O Espírito vem, causa e muda uma chavinha na nossa vida assim, ó. Faz de 8 a 80 na nossa vida, de repente ele muda. Vê se Paulo saiu a ser o mesmo que era antes. Não, tem mudanças. Ele chegou a dizer em 1 Coríntios 13, versículo 11, olha, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, mas agora eu sou adulto, eu deixei as coisas de menino para trás, a vida vai mudando. A Bíblia, essa escritura, esses cultos que você vai ouvindo, eles têm que ir causando em você uma mudança. O irmão Branco diz, você não pode chegar no culto e sair daqui da mesma forma que você entrou. Você tem que sair melhor. Como é que você vai sair daqui melhor nessa noite? É você ouvir e dizer, Senhor, eu preciso viver isso amanhã. Eu preciso começar a colocar isso em prática, Senhor. E é isto que eu sempre tenho tentado combater, que este tabernáculo seja não um grupo de bebês, mas vamos ser adultos pela palavra. Amém? Através da palavra, vamos ser adultos, vamos pensar nas coisas, vamos olhar, vamos observar o que estamos fazendo. Irmãos, ele chegou a dizer assim, olha, você tem a opção de você viver da sua maneira. Você tem a opção. Há um caminho colocado à nossa frente, conforme Isaías 35:8. Há um caminho à nossa frente. Você pode escolher seguir pelo meio do caminho ali, aonde você está numa estrada limpa, aonde você tem visão plena do caminho, ou você pode escolher seguir a mesma estrada, mas pelas beiradas. Quem anda bastante aí sabe o que você encontra na beirada da pista. O que você encontra colocando seu carro, a roda no acostamento e indo embora? Logo você vai encontrar pneu, você vai encontrar pedaço de prego, você vai encontrar ferro ali caído. Por quê? Porque ela vai jogando tudo que não presta para a lateral. Vai tirando tudo para a lateral. Aí começa a andar lá para você ver o que você vai achar lá. Não, você tem que estar aonde a palavra te levar, você vai ali, ó, aonde a palavra te levar. Porque a hora que você sair, você começa a tropeçar. Tem gente que diz, mas ele saiu e parece que está tão bem. Não está bem, não. Não há como estar bem fora de Jesus Cristo. Amém? Deste lado, quando as pessoas se convertem, suas mãos são colocadas, suas mentes são colocadas em Cristo. E se elas são um pouco sábias, e se não ficarem sobre a oração, elas ficarão bastante frias, duras, inflexíveis e indiferentes. Isso é ser feliz? Isso é se dar bem sem Cristo? Não, não é. Então, se ficarem um pouquinho nervosas, se você não tomar cuidado, elas simplesmente se tornam radicais, selvagens neste lado, porque vão através de sensações. Porém, a verdadeira igreja é o verdadeiro evangelho racional. Bem no meio da estrada, onde a Bíblia te mandar ir, você vai. Ela não é fria, ela não é dura e nem mesmo se move através de fanatismo. Não, não estamos aqui através de um fanatismo, seguindo, não. De uma certa maneira de dizer, nós vivemos através do ministério do sétimo anjo, do irmão Branco. Mas ele não é um Deus para nós. Não, ele é um profeta, trouxe a mensagem, era como eu e você aqui, ó. Porém, Deus usou de uma tal maneira e colocou nele um ministério que nenhum homem na terra suportaria carregar.
Não, quando disser para você, mas você está lá naquela mensagem, mas aquela mensagem, como é que é aquilo lá? Vocês fiquem em torno, porque eu digo isso porque é o que nós escutamos quando vamos falar às pessoas sobre essa igreja. Mas você está lá e vocês oram por Brana? Não. Como é que vocês fazem lá? Nós estamos lá pela palavra. Eu creio que o que você tem ouvido aqui até hoje é o que a Bíblia é e mais nada. Nunca tentamos fazer de você crer numa coisa que não está dentro dessa Bíblia. O que você ouviu até hoje é o que está aqui dentro. Amém? Dentro dessa Bíblia, sem fanatismo, sem colocar o homem onde não é o seu lugar, sem colocar a Bíblia onde não é o lugar dela. Estamos indo conforme está escrito. E um velho evangelho muito bom e quente. É através disso que eu e você estamos. Através de um velho evangelho bom e quente, que sente no coração o amor de Deus, indo diretamente na estrada, chamando de ambos os lados as pessoas a saírem de seus atoleiros, de seus enganos. Porque você pensa que as pessoas que estão enganadas através da Bíblia, com estes ensinos de dons, com esses ensinos de poder pregar no púlpito qualquer mulher, homem que chega ali e já vai pregando, não. Eles estão vivendo um atoleiro. E quando saem de lá, eles podem então encontrar o que é a verdadeira palavra. O que é o verdadeiro ministério do dia? Às vezes é duro, são palavras difíceis, às vezes são palavras regozijantes, mas é o que a Bíblia é para nós. Não vai passar a mão nas minhas costas, na sua, quando eu estiver errado, quando você estiver errado. Tem dia de a gente subir aqui para pregar e a gente sair parecendo que levou um trem e passou por cima da gente, tanto que a gente apanha. A coisa é dura, às vezes para você nós olhamos assim, a igreja está feliz, mas a gente está apanhando de cá. Está sofrendo também. Não, por quê? Porque Deus nos ama, Deus te ama. Quando a coisa aperta para o seu lado, Ele dizendo, filho, pelo amor de Deus, não vá por aí não. Eu sei que você vai acabar mal por aí. Venha para cá, o caminho certo é esse. A coisa começou a dificultar, você pare, observe se este é o caminho mesmo. Se este é o destino mesmo. Senhor, se eu estou no caminho certo, por que eu estou sofrendo tanto assim? Espera aí. Deixa eu ver se isso é uma prova, deixa eu ver se isso não é um alerta do Senhor para mim. Deixa eu observar isso. Ele diz, olha, nós estamos sobre um velho evangelho muito bom e quente, que sente no coração o amor de Deus e que está indo diretamente no meio da estrada, chamando de ambos os lados. Isso é certo. Agora, como você vai ter aquela igreja fora da palavra? Como? Como é que você vai viver numa igreja fora da palavra? Como é que você vai passar aqui uma vez, ouvir, entender que a Bíblia é muito mais do que está sendo falado sobre ela aí fora? Como é que você vai conseguir estar em um outro lugar depois disso? Viver um outro ministério, um outro evangelho, melhor dizendo, um outro pensamento depois disso. Lembrando a mensagem Véu Adentro, no parágrafo 108, diz: tem você encontrado, olha, tem encontrado você com alguma pessoa que tem estado ali e tem provado e que está vivendo desse maná? Tem você encontrado? Ele diz, você pode encontrá-lo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Você pode encontrar eles. Esses que têm visto o verdadeiro maná aqui, essa verdadeira palavra, que têm entendido a revelação do dia. Ele diz, pode você encontrar com uma pessoa que tem estado ali, que comeu deste maná, desta palavra da hora que Deus nos deu. Ele diz, você pode encontrá-lo todos os dias da semana, de segunda a domingo. Dia nublado, dia claro, dia triste. Se as coisas estiverem certas ou erradas, Ele é sempre dócil. Amém? Ele é sempre dócil.
Por que que ele consegue ser assim, irmão? Por que que ele não é como muitos que a gente vê que parece que não tem âncora no barco dele? Se o pastor falar duro, se ouvir uma mensagem dura, então ele está pronto para levantar e dizer: este pastor não me serve. Eu vou para tal evangelho, então sai daqui e de repente para em um outro ministério por aí. E chega ali também, de repente ele escuta ali algo e ele diz: não, aqui também não é o meu lugar. E ele levanta e sai. Ele ainda não provou do maná verdadeiro. Ele está oscilando, procurando alimento ainda. Ele não achou ainda um lugar para ele. Não encontrou ainda. Todo canto que vai dá trabalho. Observe, há pessoas assim. Há muitos assim no meio da própria mensagem. Aonde vai dá trabalho. Encontra dificuldade em todos os lugares que passa. Está na hora de olhar no espelho e ver que o problema é ele. É ela mesmo. Não é a igreja, não é o pastor, não é o diácono, não é o dirigente. O problema é a pessoa mesmo. Ah, se todos pudessem parar e observar e ver, o problema não está na Bíblia, não, o problema está em mim, que não estou cumprindo ela. Oh, Jesus, por que que o Senhor permitiu que eu passasse por tal coisa? Por que que o Senhor permitiu que eu fizesse tal coisa? Porque você está errado. É porque você falhou. Olhe aí na sua vida. Em tal e tal lugar você saiu do caminho do Senhor, agora você está pagando por isso. Não, mas veja um que comprou, que provou deste maná, como você aí, ó. Observe. Você vai encontrar ele todos os dias da semana, seja nublado, claro, triste, seja as coisas certas, estando as coisas bem para você ou não. Você vai ver sempre dócil, sempre cheio de amor. Não é assim, quando tem dinheiro no banco e a coisa está bem, então cumprimenta todos os irmãos. Mas o dia que está apurado, então não quer saber de ninguém. Ah, irmão, dá licença, vai. Não, isso aí não é de Espírito Santo, coisa nenhuma. Você não está cheio nem de vento, irmão, nem de nada. Não. Olha, ele é sempre dócil, seja bom, seja ruim, chovendo, claro, triste, não importa. Ele é sempre dócil, ele está sempre cheio de amor, ele nem faz e nem fala algo incorreto. Esse é o que tem o Espírito Santo. Falar em língua aqui e sair amanhã de calça comprida por aí, que mudança esse Espírito Santo fez? Que mudança trouxe para a vida dele? Sai daqui, chega em casa, liga o somzinho, a música está lá do mesmo jeito, a novela está lá do mesmo jeito. Que mudança que fez esse Espírito Santo? Não, ele nem faz e nem fala algo incorreto. Ele estará vivendo sobre a glória de Deus. Por isso que consegue sempre estar dócil, sempre cheio de amor. Porque ele está numa atmosfera diferente, irmão. Sabe quando você está numa conversa que a pessoa está falando e você parece que você não está ali? Aí termina de falar, você entendeu? Ah, entendi. Você não quer perguntar de novo? Você fica assim, entendi. Você está pensando lá longe. Assim é a mente do cristão para as coisas aqui de baixo. Mas levanta isso, inaugura isso, faz isso, aquilo, mas você está ali, ó, pensando nas coisas celestiais. Amém? Nada tira a sua atenção do céu. Ele diz, ele estará vivendo sobre a glória de Deus. Nunca estará faminto. Nunca estará faminto. Ah, mas eu estava precisando de um reavivamento. Eu estava precisando de um culto que eu pudesse. Não, ele nunca está faminto. Ele sempre está saciado com Deus. Amém? Sempre. Ele pode passar um dia sem ir no culto, mas a oração dele é, Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, porque os cultos aí, por mais simples que sejam os nossos cultos aqui, é o que está te colocando de pé. São as poucas palavras que Deus nos dá aqui em 40, 50 minutos, que fez eu e você estar de pé até hoje. Eu também aqui com você, nós estamos de pé por causa do que Deus tem nos dado. Você tem mensagem para você ler em casa, você tem Bíblia para ler em casa, são coisas, nenhuma era da igreja, nenhum tempo da história da humanidade teve tanto acesso a Deus como agora.
Sem falar de mensagem, vamos falar da Bíblia apenas. Cada lar neste Brasil tem uma Bíblia dentro para ser lida. Não, não era assim antes, não. Para se conseguir uma Bíblia, se conseguir um pergaminho de Lutero, era difícil. Em certos tempos era até crime se ter isso aqui lá dentro de casa. Era crime. Mas hoje está aí no lar de todo mundo. Hoje todo mundo, você entra na internet, você liga o rádio, liga a televisão, o que for, tem um ali falando de Deus, tem um ali orientando, tem um ali chamando você de filho de Deus, e sempre tem um mencionando essa escritura, falando que ele sim tem o Espírito Santo nele. Mas olha só que diferença. Quem provou deste maná é diferente. Quem conheceu verdadeiramente o que é a Bíblia Sagrada, ele é diferente, irmão. Não adianta, não. Pode ser que ele nunca falou língua estranha na vida, mas ele é diferente, ele é mudado. Amém? Ele é mudado. Ele sente bem na palavra. Ele sente bem ouvindo o que Deus tem feito, mesmo que Deus nunca mais apareça diante dele e peça algo e faça algo, mas ele ainda assim é feliz. Não, eu sei em quem tenho crido. Amém? A Bíblia diz assim que os judeus sim gostam de pedir sinais, de pedir maravilhas, mas os gentios creem. Você crê, você nunca viu, não pôde estar aqui em vida e ver a Cristo, mas você crê nele mais do que até mesmo aqueles que estavam lá no dia. Amém? Você crê ainda mais. Há uma fé dentro de nós que chama Jesus todo dia na nossa vida. Você não viu o irmão Brana pessoalmente, não apertou a mão dele nem nada, mas você crê que aquelas palavras que saíram ali através do Espírito Santo eram verdadeiras. Mais do que muitos que estiveram com ele lá no dia, que estavam ali por uma cura só, entrou na igreja só para ser curado, de repente foi embora, nunca mais ouviu, virou as costas. Tem muitos assim, mas você supera tudo isso. Amém? Há uma fé verdadeira no seu coração, você nunca estará faminto, irmão. Fique com a palavra. Nunca estará faminto. Ele não necessita ir à igreja para se restabelecer de avivamento em avivamento. Não, ele está sempre cheio de Deus. Amém? Sempre cheio de Deus. Não vamos poder continuar mais, nosso tempo já deu, né? Vamos colocar de pé. Mas nós vamos continuar isso, se Deus permitir. Você tem sido, irmão, um desses que provou da verdadeira palavra. Não deixa que nada te entristeça, não. Não deixa que nada te derrube, não. Te coloque para baixo, não. Ah, mas eu tenho feito coisas erradas, pastor, mas eu tenho feito isso e isso. Eu não tenho sido o cristão que deveria ser, mas ainda há uma oportunidade. Amém? Ainda há um sangue no propiciatório para que você conserte, para que você coloque as coisas no lugar. Se você fizer isso, Deus te abençoará. Amém? Deus cumprirá a sua obra na sua vida. Feche seus olhos um instante. Senhor Jesus, ó Senhor, nós cremos, ó Pai, de todo o nosso coração, em cada palavra, Senhor, em cada palavra da Tua Bíblia. Às vezes há palavras ali que vão contra aquilo que nós pensamos. Às vezes há palavras na Escritura que vai contra, ó Pai, as nossas escolhas, as nossas opções. Mas nós estamos dispostos, ó Pai, a ceder isto. Estamos dispostos, ó Pai, ó Deus, a deixar isso de lado pela Tua palavra. A tirar meus costumes, a tirar meus gostos, Senhor, para que a Tua palavra possa vestir em mim, Senhor. Descer no meu coração. Ó Deus, nós não queremos nada fora disto, Senhor. Eu não quero tirar nada da Tua Bíblia, Senhor, mas eu quero tudo que tem nela na minha vida também. Foi o que o irmão Brana disse, ó Pai.
essa declaração poderosa. Não queremos tirar nada da tua palavra, Senhor, mas queremos todas as promessas que essa palavra tem, todas as bênçãos que estão escritas neste livro sagrado, esteja também sobre nós. Ó meu Deus, é o que eu te peço, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Toma conta do teu povo, dos teus filhos, Senhor. É o que eu te peço, em o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.